boa noite, meus amigos e minhas amigas. Boa noite. Aqui quem fala é Silvio Mendonça, um ex-obeso que vem toda semana compartilhar suas experiências no processo de emagrecimento. Se você chegou até aqui, foi muito provavelmente que você assistiu este comercial. Assista quarta-feira, às 20 horas, o meu programa ao vivo no canal do YouTube, onde eu apresentarei assuntos como atividades físicas, alimentação e bons hábitos para a nossa vida saudável, além eventualmente de alguns convidados. Assista quartas-feiras, 20 horas, no YouTube e acompanhe esse fluxo. Bacana, né? Foi bem legal fazer esse material para trazer vocês até o meu canal aqui do YouTube. Falando em canal do YouTube, não deixem de se inscrever nas minhas mídias sociais. É muito importante a gente manter contato sempre com vocês. Não deixem de assinar o meu YouTube, ativar o sininho de notificação e também não deixem de colocar o joinha. Isso ajuda bastante no meu trabalho. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso material. Obesidade é um fator de risco para a Covid-19? Bem, vou tentar responder essa pergunta. Como eu sempre digo, eu vou iniciar aqui minhas lives, eu sempre manifesto que o conteúdo da live é baseado na minha experiência de vida, opinião e de pesquisas em livros e mídias sociais. Em nenhum momento eu pretendo substituir o trabalho de profissionais da área. E os autores de referência serão citados no decorrer deste material. É inegável, todo mundo sabe, nós estamos em isolamento social. O decreto do governador aqui do Rio de Janeiro estabelece uma data até o final de abril. Não sei se vai continuar ou se vai se estender ou se vamos ter algum movimento de retorno gradual ao nosso dia a dia. Se você não está doente e tem condição de trabalhar remotamente, faça isso. Isso faz com que você mantenha a sua cabeça funcionando. Isso é muito, 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 muito bom. E vamos ao título dessa live. A obesidade é um fator de risco? Semana passada, no início da semana passada, um dos meus inscritos no meu canal encontrou duas matérias muito interessantes em dois portais de notícia, me encaminhou os links, e motivo pelo qual eu estou fazendo essa live nesse momento. Comida, né? Realmente é o nosso calcanhar, né? É o nosso tendão de Aquiles, como diz a expressão. E nesse momento que nós estamos em isolamento social, não é difícil de imaginar que, por um motivo ou por outro, a gente está exagerando um pouquinho no abuso da comida. Um hambúrguer desse, com batata frita, um churrasco, coisa e tal, não é algo que não nos apetece. E nesse momento de isolamento social, eu também imagino que a gente deva estar sendo muito pressionado a comer comidas assim que nos trazem algum tipo de conforto. Eu fiz uma live no dia 15, né? Que é a respeito de Somos o que Comemos. Essa live é muito interessante. Ela fala de como a nossa alimentação vai interferir na forma com que a gente ganha peso. É bom vocês darem uma olhada, eu vou deixar o card aqui em cima e depois vocês, quando terminarem de assistir o meu material, é só ir lá e ver no meu canal essa matéria, muito interessante. A primeira matéria que eu vou mostrar para vocês, ela foi publicada na BBC, o link está aqui.
A matéria é essa. Vou tirar um pouco da BBC News. Ela foi publicada no dia 7 de abril e a matéria fala sobre a obesidade como sendo o prejudicial no combate e no controle do coronavírus. Essa matéria traz dados muito interessantes. Ela diz que o grupo de risco que inicialmente a gente imaginava ser os idosos, né, não são os únicos vulneráveis ao Covid. Aqui diz especificamente, deu uma mexida aqui na matéria, desculpa, que as pessoas, vou marcar aqui com vocês, com problemas de algum tipo de problema de obesidade, ela pode também ter o quadro complicado no contágio com a doença e no tratamento. Muitas dessas pessoas elas possuem doenças pré-existentes. Não é uma coisa pouco usual, né? Quem está com problema de excesso de peso normalmente carrega um retrospecto de saúde em alguns casos bem prejudicado. Aqui tem alguns estudos que estão marcados, né? Principalmente aqui estudos realizados na China, que foi, digamos, de lá que veio o contágio dessa doença. E embaixo aqui fala muito com relação às enfermidades que a pessoa além do que seria o peso ideal, né, conforme as orientações da OMS, né? Aqui no Brasil também fala uma coisa com relação ao levantamento do Ministério da Saúde, vou marcar o parágrafo, onde, segundo esse levantamento recente do Ministério da Saúde, 1 em cada 5 brasileiros, quer dizer, 19,8% é obeso. Além disso, mais da metade da população, 55,7%, tem excesso de peso, né? Esse conceito de sobrepeso, obeso, obesidade mórbida e assim por diante, eles não são uns adjetivos pejorativos, são, na verdade, forma como que a Organização Mundial de Saúde determina ou classifica a conformação física de uma pessoa em relação à confrontação de percentual de gordura em relação à sua massa total, né? Seu volume total. Eu não tenho aqui o link da OMS para mostrar para vocês, mas isso é fácil de encontrar em outros sites que falam de saúde, também mostram isso. Continuando aqui, a pesquisa, ela diz que houve um aumento de 67% no número de obesos nos últimos 13 anos, e assim vai discorrendo. Mas o principal é que aqui fala que a obesidade por si só não foi o principal fator de risco dos pacientes acima de 60 anos. Quer dizer, está havendo problemas sérios com pessoas abaixo dos 60 anos. E isso é uma preocupação, porque inicialmente as autoridades focavam muito no cuidado com pessoas acima de 60 anos. Existe em muitos estados a determinação para que essas pessoas não vão à rua, né? Que são ditos grupos de risco. Mas olhando a matéria, dá para identificar que as pessoas com problema de peso, elas também têm seu quadro bastante prejudicado. Que fala nos Estados Unidos, México, aqui fala no México, tem uma pesquisa aqui também, né,
das quase 100 mortes no México até o domingo, mais de 35% viviam com obesidade e hipertensão e assim por diante. Enfim, como eu falo muito a respeito de controle de peso, dieta, eu achei interessante trazer essa matéria aqui para a gente olhar. Agora, vou deixar o link aqui para vocês, vou passar para a próxima matéria. A próxima matéria ela vem da Exame e por intermédio do Estadão, que é uma agência de notícias. A matéria está aqui projetada. Eu vou habilitar a navegação, só um momento. Não. A obesidade é o principal fator de risco para pacientes com menos de 60 anos. Vê que o título é bem parecido com a da matéria anterior, né? Eu não sei se elas saíram da mesma fonte. Aí aqui tem uma foto grande. Aqui fala do caso de um brasileiro, o Matheus Alcioli, de 23 anos, foi diagnosticado com Covid e, embora tenha recebido atendimento médico adequado, morreu em poucos dias, no dia 31 de março, bem no início do isolamento. Pelo menos aqui no Rio já era o isolamento, acho que foi a partir do dia 15 de março, se eu não estou enganado. E tornou-se a vítima da doença mais jovem no país à época, para espanto de parentes e amigos. Quer dizer, ninguém espera, né, que uma pessoa tão jovem venha a óbito por conta do Covid. Inclusive, acho que nas estatísticas da OMS falava que o percentual de jovens abaixo dos 25 anos era baixíssimo. Mas na pesquisa que eu tinha visto na OMS, não fazia nenhum vínculo entre a idade e o fator de obesidade ou sobrepeso. Já aqui nessas duas matérias já faz uma relação direta. Aí continua, né? O diagnóstico havia sido feito 2 dias após o surgimento dos primeiros sintomas, uma dor na garganta leve e febre baixa. Isso aí é realmente complicado, porque a pessoa um sintoma desse, acho que está com uma gripe sem muita gravidade. Enfim, o caso não veio a ter um final feliz. Então a matéria continua, onde os esforços foram incapazes de deter o vírus, os pais dos jovens gastrólogo, né? Então ele deveria trabalhar no ramo de alimento, mais ainda, se a palavra quer dizer o que eu estou imaginando. Ele sempre foi saudável e não entendia porque parecia estar com resfriado leve e se tornou uma doença fulminante. Então, essa é uma preocupação, pessoal. A gente tem que estar muito atento com o sintoma. Existe o telefone, se eu não me engano, 136, que é do Ministério da Saúde. Tendo dúvida com relação a algum sintoma, não deixem de pegar e ligar para esse número. É uma central de atendimento que tem a finalidade de controlar a doença e dar as orientações. E aqui, continuando, né, conforme o último relatório do governo, há uma relação importante entre as formas mais graves da Covid em jovens e outras doenças pandêmicas de alta prevalência no Brasil. Enfim, a obesidade aqui, então, está sendo apontada, está até em vermelho. Ao menos 20% da população do país é considerada obesa e mais da metade está acima do peso. Então, pessoal, eu não sei se a matéria continua. Aí essa matéria ela acaba repetindo um pouco do que a outra da BBC, só que aqui tem um outro dado, né, em relação a um outro paciente, o Robson Lopes. Esse aqui já está um pouquinho mais velho, não era tão novo. Uma atriz
ativista social, 39 anos, de São Gonçalo. E, bem, aqui continua, ao menos 60% dos pacientes estão hoje, sexta-feira, no caso ali, a matéria é datada do dia 20, então deve estar considerando o fim de semana anterior. Ela foi publicada no dia 20 de abril, semana passada deve estar se referindo a 17 de abril, presumo eu. CTI Pedro Ernesto, aqui no Rio de Janeiro, são obesos ou são os de pior evolução, disse o endocrinologista Eliette, uma mulher, né? Eliette Busquela, da UERJ. Enfim, então, gente, pessoal, mais uma coisa para a gente se preocupar. Vou voltar aqui pro material. Então, como é que isso nos afeta? Se a gente já tinha preocupações com relação ao isolamento social para a gente nos preservar de, por acaso, ter contato com a doença, em estando em isolamento social, a gente também tem que se preocupar em não ficar com sobrepeso. Se a gente já está nessa situação, como é que a gente pode tentar reverter? Uma das coisas é mudar a forma de pensar, o mindset. A outra, que normalmente está vinculado, é não fazer dieta. E a terceira é não praticar exercício. Essas três coisas que eu acabei de mostrar aqui para vocês, elas foram pano central, né? O ponto central de uma live que eu fiz há um tempo atrás, que eu mencionava a respeito de a gente precisava passar a vida inteira comendo comida sem graça e fazendo exercício. A live em questão era as 3 razões no seu fracasso em perder peso. E nessa live eu me incluía nisso, porque eu também sou um ex-obeso, já estive nessa situação de sobrepeso, passando por obesidade, na época eu tinha meus índices muito, muito ruins, e foi depois de uma consulta no clínico que eu mudei a direção. Eu vou deixar um card aqui para que vocês possam ver essa live depois de assistir depois de terminar o que eu estou mostrando agora nesse momento. E aí? Como é que a gente reverte? Basicamente, o mindset, como eu citei na live das 3 razões, ele começa com um autoconhecimento. A gente precisa saber quem nós somos no íntimo, saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta, e o que a gente pode abrir mão para ter uma saúde melhor. A outra coisa é a gente procurar se alimentar bem. Nesse ponto específico de alimentar bem, no meu caso, eu tive orientação de uma endócrino e de uma nutróloga. Isso eu citei na live. Assim, esse conceito de alimentar bem, ele varia de pessoa para pessoa. Mas quando a gente tem o objetivo de perder peso, a gente tem que necessariamente conversar com um profissional da área, né? Eu acho que numa live lá atrás eu devo ter citado que no início eu tentei sozinho. E quando a gente está sozinho, a gente não avança muito, a gente vai até certo ponto. Quando eu estava sozinho, eu consegui diminuir meu peso em 4, 5 quilos, não foi nada muito significativo. A outra coisa é se exercitar. Aqui também tinha a mesma coisa. Eu também no início fazia por conta própria, sem orientação profissional, mas depois, para ter efetivo resultado, eu tive que contratar uma personal para
cuidar do meu biotipo específico, dando exercícios adequados para a minha idade, é o meu tipo físico. Então, é uma coisa conjugada ao todo. Profissional de educação física, um profissional de saúde, e depois a questão do mindset. Eu ainda tenho também a terapia que me ajuda a manter a cabeça em ordem. Essas 3 coisas juntas, elas são imprescindíveis para a gente poder chegar a um bom resultado. E aqui eu aproveito para fazer uma pausa na minha apresentação e perguntar como é que você está, como é que vocês estão passando. Depois dessas 2 matérias que eu citei aqui para vocês, é natural que se fique preocupado, ainda mais se por um acaso se a pessoa se achar nessa situação. Um pouquinho, uma gordurinha aqui, outra lá, ela não é algo que nos preocupe. Agora, a obesidade em si, quando eu falo obesidade, é como é classificado clinicamente. Aí vocês, para isso, descobrir, tem que fazer uma anamnese com um profissional ou de educação física ou de nutrição. Aí a pessoa vai te medir, te pesar, ver o teu percentual de massa magra, massa gorda, gordura visceral e assim por diante. Não é só simplesmente tirando a medida, manequim ou a fita métrica que vai determinar se você está sobrepeso, obeso e assim por diante. Para isso, você precisa ter contato com um profissional. É difícil você fazer uma autoavaliação sem os instrumentos. Então, aproveite aqui e diga o que você está passando, escreva aqui nos comentários aqui embaixo. Isso é muito importante. Inclusive, o conteúdo dessa live foi sugestão de um dos inscritos aqui no meu canal. Isso me ajuda bastante a gerar conteúdos melhores e mais voltados à necessidade de vocês. E existe saída? Bem, se existe saída, eu não tenho uma bola de cristal. Eu estou na minha jornada procurando. Eu já tive algumas derrotas e algumas vitórias, e hoje eu estou bem, eu me sinto bem, autoestima boa, feliz na medida da possibilidade. Uma coisa que eu sempre falo para todos, e toda a minha live, beba água, pelo menos 2 litros de água todo dia. Quando eu falo água, é água de verdade, não é água de bolinha, não é refrigerante ou coisa que vale. Bebam água. Alimentação, essa live toda falando a respeito desse item muito importante que nos faz movimentar o nosso corpo no dia a dia, a alimentação. Então, a qualidade do que a gente come determina o que nós vamos ser, o que nós somos. Leia, né? Porque a leitura ajuda a gente a melhorar a nossa cabeça, inclusive mudar o mindset. Muita coisa na minha rotina de alimentação eu mudei em função do trabalho de terapia, mas também muito do que eu tenho lido ultimamente. Então, leia bons livros. Com esse momento que nós estamos, acho que tem muita livraria virtual que está abrindo seu conteúdo com plataformas como PDF, Kindle e assim por diante. Procure ler. Descanse bem e descanse na medida do possível. Eu sei que o momento não é um dos melhores, mas procure também descansar bem, porque se você estiver cansado, você fica estressado desencadeia aquela vontade de comer aquelas coisas que normalmente nos engordam. E, como eu sempre digo, existe saída? Bem, se existe saída, ela existe. E eu estou aqui procurando e estou trazendo as informações e as novidades aqui para vocês, pessoal. Eu espero que esse tenha sido de grande valia as 2 matérias que eu trouxe aqui para vocês. Não estou aqui querendo instaurar nenhum pânico nas pessoas, mas principalmente alertar que é necessário a gente fazer uma mudança de trajetória. Caso contrário,
a gente vai ser um número na estatística. E eu espero, sinceramente, que na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, eu encontre todos vocês aqui no meu canal. E como eu sempre digo, até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, e Ele há de querer. Obrigado pela sua audiência. Não deixe de se inscrever nas minhas mídias sociais, principalmente aqui no YouTube. Ative o sininho de notificação e dê um joinha, que isso me ajuda muito. Um abraço a todos e boa noite.